Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Podeis sentar, por gentileza. Minha saudação a todos os irmãos, todos os obreiros. E quero aproveitar o meu espaço para, em nome da Congregação Bom Jesus e em nome do Departamento de Educação Cristã do nosso campo eclesiástico, parabenizar a nossa pastora Ângela. Deus abençoe, te cubra de bênção, que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família. Tenho certeza de que Deus tem muitas coisas ainda para fazer nessa cidade, nesse campo, através da vida de vocês. Amém? Que Deus os abençoe. Amém, meus irmãos? Que o Senhor continue abençoando a todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos ler uma palavra, meus irmãos, em rápidos minutos. Em rápidos minutos nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Quero trazer algumas lições dessa passagem, que nós possamos implementar essas lições na nossa família. Marcos capítulo 2, em nome de Jesus. Gostei do Parapapá. Que benção, está bem ensaiadinho. Deus abençoe os músicos, em nome de Jesus. Hoje eu fiz um grau para vocês, hoje de manhã, falei bem de vocês, mas a Cálita estava aqui, depois repasse para eles, Falei bem de vocês aqui, dos músicos. Falei sobre um profeta que antes de profetizar, ele disse: só profetizo se me chamarem um músico aqui. E quando o músico chegou e começou a tocar, a Bíblia diz: e veio a mão do Senhor sobre ele. Falei sobre a importância dos músicos. Falei sobre a importância da música no culto e na igreja. Nós não estamos aqui indo para a melhor parte do culto. A melhor parte do culto já começou, desde a primeira oração. Que Deus abençoe vocês e todos os músicos da nossa igreja sejam abençoados em nome de Jesus, tá bom? Vou deixar vocês na curiosidade para saber quem é o profeta. Quem vir domingo que vem às 8 horas eu conto. Todos encontraram Marcos capítulo 2, pode dizer amém? E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e logo soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Obrigado. Deus abençoe. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam ou debochavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo:
nunca vimos tal coisa. Quem pode dizer amém para as palavras? Amém. O que está acontecendo em Marcos 2, depois na sua casa você leia, é consequência de Marcos 1, 40 a 45. O que está acontecendo em Marcos capítulo 2 é resultado da pregação de um ex-leproso, de um leproso que chega na presença do Senhor, adorando ao Senhor e sai dali limpo, curado para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus dá uma ordem para esse leproso que não contasse a ninguém o que havia acontecido, mas contrariando a ordem do Senhor, ele sai contando para todos que Jesus havia lhe curado, que Jesus havia entrado em sua vida. Resultado disso é que por todas as partes onde ele passava, ele falava de Jesus. E o nome do Senhor se tornou tão conhecido naquela região, que a Bíblia diz em Marcos 1,45, que onde Jesus entrava, a multidão o seguia. E quando ele procurava os lugares desertos, fora da cidade, a multidão saía da cidade e ia ao deserto ouvir a palavra do Senhor. Então, Marcos capítulo 2 é resultado da pregação de um ex-leproso. Porque, passado alguns dias da cura do leproso, a Bíblia diz que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. E quando ele entra, logo a notícia corre pela cidade. E a Bíblia diz, logo soube-se que ele estava em casa. Logo a notícia correu, Jesus está em casa, Jesus está na cidade, Jesus está em Cafarnaum. Esta foi a notícia que correu na cidade. E quando a notícia se espalha, a Bíblia diz que logo se ajuntaram tantos na casa de Jesus, que nem mesmo junto à porta havia lugares. Não tinha mais lugares para entrar na casa, não tinha mais lugares para ficar ali ao redor, não tinha mais lugares nem perto da porta, tamanha multidão que foi para ouvir o Senhor, para receber dele um milagre, para receber dele uma palavra. E foi isso que Cristo fez, porque a Bíblia diz que no final do versículo 2, quando essa multidão se junta, quando essa multidão se aglomera, quando essa multidão enche a sua casa, enche o pátio da sua casa, a Bíblia diz, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Perceba que antes do milagre, Jesus entra com a palavra. Eu falava hoje pela manhã aqui, que todo milagre ele é passageiro, mas a salvação ela é eterna. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Todo milagre ele é passageiro, mas a salvação ela é eterna. Todas as pessoas que Jesus curou pessoalmente, passado alguns anos, morreram. Você sabe o que aconteceu com Lázaro, que Cristo ressuscitou? Você sabe que depois que Cristo o ressuscita, passado mais alguns anos, Lázaro morreu de novo e não foi ressuscitado. O filho da viúva de Naim, que o próprio Cristo ressuscitou, passado mais alguns anos, ele veio a morrer e não ressuscitou mais. Por quê? Porque todo milagre ele é por um período de tempo, mas a salvação é eterna. Por isso que antes do milagre, Jesus entra com a palavra. É por isso que você vai ver que em muitos milagres do Novo Testamento, antes de Jesus dizer, levanta e anda, antes de Jesus dizer, voltes a ver, antes de Jesus dizer, pega a tua cama e sai, a primeira coisa que ele dizia é, os teus pecados estão perdoados. Porque primeiro Deus trata na nossa vida o que é eterno, depois ele vai tratar o que é passageiro. Primeiro ele vai cuidar da nossa eternidade, depois ele vai cuidar o que é passageiro. Então é preciso ter essa capacidade de entender. Às vezes nós estamos colocando como prioridade o que é passageiro e deixando em segundo lugar o que é eterno. Vamos mudar essa posição? Vamos colocar como prioridade o que é eterno e deixar em segundo plano o que é passageiro. Porque todo milagre ele é passageiro, mas a salvação é eterna para a honra e glória do nome do Senhor. Então Deus está mais preocupado com a salvação do irmão Fernando do que com a cura do irmão Fernando.
Deus está mais preocupado com a tua salvação do que um milagre que tu tanto espera. Deus está mais preocupado aonde você vai passar a eternidade ou se você vai ter alguns anos a mais de vida aqui nessa terra. Pedro nos deixou claro, pastor, que nós não somos daqui, irmão Enio. Pedro nos deixou claro que nós somos peregrinos em terra estranha. O que significa isso? Estamos aqui apenas de passagem, estamos aqui apenas por um período de tempo, mas logo, se não provarmos a morte, acontecerá o maior evento que nós estamos aguardando, que é o arrebatamento da noiva, o arrebatamento da igreja, onde para todo sempre, eu e mais alguém, iremos morar no céu com Cristo Jesus para todo sempre. Quem crê nisso, pelo amor de Deus, dê a maior glória da sua vida. Nós vamos morar no céu. Então, em primeiro lugar vem a palavra. Primeiro Deus trata o que é eterno, depois Ele vai tratar o que é passageiro. Primeiro os homens vêm para receber um milagre. Parece que eu vejo Cristo dizendo: espera, que antes do milagre vocês vão ter que comer a palavra. Antes das maravilhas, calma, primeiro tem a palavra na sua vida. Antes das coisas que você tanto pede, calma, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Antes das coisas acontecer, calma, tem uma palavra de Deus para você. E nessa noite Deus tem uma palavra de Deus para os nossos corações. A Bíblia diz que quando Cristo está falando a palavra, vieram até ele conduzido um paralítico 4 homens. E aqui está a primeira característica de uma família cristã. Aqui está a primeira característica de uma família verdadeiramente cristã. Ela tem o dever, ouça bem que palavra forte que eu estou usando. Ela tem o dever de levar as pessoas a Cristo. Ela tem o dever de apresentar Cristo às pessoas. E, em primeiro lugar, as pessoas da nossa família, do nosso convívio. Em primeiro lugar, precisamos apresentar Cristo para os nossos. E aqui eu acho interessante que são 4 amigos que vão lutar por alguém. Eles poderiam levar esse moço para a porta do templo pedir esmola. Eles poderiam levar esse moço, sei lá, para uma esquina para mendigar. Poderiam levar esse moço para o boteco para encher a cara. Mas são homens de Deus, por quê? Porque eles levam esse paralítico até Cristo. Eles sabem que Cristo pode mudar a história dele. Eles sabem que Cristo é o único que pode transformar a vida dele. E nós vamos entender isso mais para frente. Porém, a Bíblia diz que quando eles chegam na casa de Jesus, eles não conseguem entrar, porque uma multidão está ali. Esses 4 homens tinham 2 opções. Primeiro, vamos embora. E eles ainda olhariam para o paralítico e diriam: olha, você viu que nós nos esforçamos. Fomos até a tua casa, te buscamos, te trouxemos até aqui. Você está vendo, paralítico, não tem como entrar. Você está vendo, meu amigo, não tem como nós chegar até Cristo. Olha a multidão que está dentro da casa, não tem mais o que fazer. O paralítico ficaria agradecido com os 4 amigos. Mas eles tinham uma outra opção. Primeiro, ou eles voltam para casa, e o paralítico contente com eles: não, realmente eu vi o esforço de vocês, me buscaram em casa, me trouxeram até aqui, realmente não tinha como chegar até Cristo. Ou eles tinham a segunda opção: dar um jeito. E aqui eu digo para você, quem realmente quer ajudar, dá um jeito. Quem não quer ajudar, ele sempre tem uma desculpa. Quem não quer ajudar, ele sempre tem uma desculpa. Mas quem quer ajudar, irmão, ele sempre dá um jeito. Ele sempre tem uma maneira. E eu acho interessante porque um pensador diz: você precisa estar rodeado de 2 tipos de pessoas no seu convívio. Pessoas que podem te ajudar e pessoas que precisam da tua ajuda. Você precisa ter esses 2 tipos de pessoas no seu convívio. Pessoas que podem te ajudar e pessoas que precisam da sua ajuda. Porque ninguém é muito autossuficiente que não precise de ajuda de alguém. Nós sempre vamos precisar de alguém.
Então eles poderiam dizer, olha meu amigo, não tem mais o que fazer. Mas não, porque quem realmente quer ajudar, ele dá um jeito. Não dá para entrar pela porta, vamos cavar um buraco. Vamos pelo subsolo. Não dá para ir pelo subsolo, vamos pelo telhado. Mas nós não vamos sair daqui sem apresentar Cristo para o nosso amigo. Porque quem realmente quer ajudar, ele dá um jeito. E agora o que fazer? Poderiam ter feito muitas coisas, mas alguém tem a ideia. Vamos subir pelo telhado. E por isso que é importante a gente ler a Bíblia, entendendo o tempo em que aconteceu isso. A cultura de onde aconteceu essa passagem não é a mesma nossa. As casas dessa época não eram como as nossas casas, que o telhado são assim, duas águas, né? Algumas é uma só, não. O telhado daquela época era praticamente plano, uma pequena inclinação para que a água da chuva corresse, barro e palha, era em cima do telhado, e eu posso dizer assim, que o acesso ao telhado era fácil, entre aspas, fácil para uma pessoa, então era fácil chegar até o telhado, para uma pessoa era tranquilo chegar, era lá em cima em que as peles dos animais eram secas, era lá em cima em que a família se reunia, em algumas vezes, para ter os seus diálogos. Era em cima das suas casas que muitas vezes eles se reuniam. Então era praticamente fácil para uma pessoa. Mas para 4 homens junto com um paralítico em uma maca não seria fácil. Mas eles não desistiram. Eles enfrentam a primeira batalha, que é a porta. E eles dizem, não vamos conseguir por aqui, mas vamos dar um jeito. Vamos pelo telhado. Imagine o esforço que foi para ele subir na escada 4 homens e um paralítico. Imagine o sofrimento que foi. Mas eu tenho a certeza que eles não tiveram o pensamento de desistir em momento nenhum. Porque eles estavam determinados. Eles estavam determinados a apresentar Cristo para o seu amigo. Eles estavam determinados a receber e abençoar também aquele moço. E eles conseguem subir ao telhado, fazem um buraco aonde Cristo está e começam a baixar o paralítico até Cristo. Abre um buraco no telhado e Cristo pregando. Tudo isso que eu estou falando aqui parece que levou muito tempo, né? E durante toda a minha explanação, Cristo está ali pregando para quem está dentro da casa. E lá vem o paralítico descendo, e quando chega na altura de Cristo, quando chega no alcance de Jesus, Jesus olha para o paralítico e diz, levanta, toma o teu leito e anda. Sim ou não? Não. Quando ele chega na altura de Jesus, Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Parece meio sem nexo, eu costumo dizer, né? Porque são 4 amigos que vão na casa de um paralítico, trazem o paralítico até a casa de Jesus, não conseguem entrar pela porta, sobem pela escada, abrem o telhado, descem o paralítico até ali, com a esperança de Jesus mandar ele andar. Para os 4 amigos, aquele paralítico precisava andar. Esse é o diagnóstico que os amigos fazem do paralítico. Ele precisa andar, ele precisa caminhar, ele precisa andar. Mas quando ele chega na presença de Jesus, Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Perceba que o diagnóstico que os 4 amigos fazem do paralítico não é o mesmo de Jesus. Nem sempre o que eu quero para minha família é o que Cristo tem planejado para ela. Nem sempre o que eu quero para minha vida é o que Cristo tem para mim. E às vezes a gente ora o Pai Nosso assim de uma maneira muito rápido, né? A gente ora o Pai Nosso, nem percebe o que a gente fala, mas a gente diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Só que muitas vezes, pastor, para fazer a vontade de Deus, nós temos que abrir mão da nossa vontade, do nosso sonho, do nosso plano. E aí Cristo pergunta para nós nessa noite, será que nós estamos preparados para abrir mão do nosso sonho, para viver o que Deus tem para nós? Será que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vida, para viver a vida que Deus tem para nós?
Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos planejamentos, dos nossos sonhos, daquilo que planejamos para dizer verdadeiramente: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida? Glória a Deus. Às vezes a gente olha para a nossa família e diz: o meu filho precisa disso, a minha filha precisa disso. Não, meu marido está precisando é isso. Não, minha esposa está precisando é isso. E Deus olhando do céu dizendo: não é isso que ele precisa. Porque nem sempre o diagnóstico que eu faço sobre o que alguém precisa é o que Cristo faz. Para aqueles 4 amigos, o paralítico precisava andar. Para Jesus, ele precisava ter os pecados perdoados. Porque todo milagre ele é passageiro, mas a salvação ela é eterna. Primeiro que Cristo vai tratar na vida daquele paralítico é: primeiro eu vou cuidar da sua alma. Primeiro eu vou cuidar da sua alma. Primeiro eu vou cuidar aonde você vai passar a eternidade. Depois eu deixo você caminhar nos próximos anos da sua vida. Mas em primeiro lugar, os teus pecados estão perdoados. O que os 4 amigos pensavam sobre ele não é o que Cristo pensava. Porque nós enxergamos a aparência, mas Jesus conhece o coração. Ele conhece o coração. Lembra de Samuel quando foi ungir Davi? Eu gosto muito dessa passagem. Eu digo algumas coisas que alguns irmãos se escandalizam às vezes, né? Quando eu digo que Samuel ia ungir a pessoa errada. Ele ia ungir. Leia bem a Bíblia. Samuel ia ungir a pessoa errada. Ele ia cometer isso, ele ia fazer. O Fernando não fala uma coisa dessa. Falo, ele ia ungir a pessoa errada. Quando ele está lá na casa de Jessé esperando entrar os filhos, né? E entra o primogênito. Isso não é regalia, né? Ah, por que foi o primogênito? É cultura. Primeiro que é chamado é o primogênito. Aprendemos também na escola bíblica, né? Quando Eliseu diz: me dá porção dobrada do teu espírito. Ou seja, me dá a tua herança. Porção dobrada fala: eu quero ser herdeiro teu, herdeiro do teu ministério, da tua chamada. Então quando entra Eliabe, um homem bonito, né? Bem apresentado, o terno, vamos trazer para os nossos dias. O terno de Eliabe era de pregador. O sapato de Eliabe era de pregador. A gravata dele era de pregador, era de rei. Imagina, um homem de presença, bem apessoado, bonito. E quando Eliabe entra pela porta, né, cheio de presença, de porte, andando bem, com a roupa de pregador, né, com a gravata de pregador, com a roupa de rei, né? Samuel diz: é ele. É ele, com toda certeza é ele. E por que eu digo que Samuel ia ungir a pessoa errada? Porque quando Samuel olha e diz: é ele, a Bíblia diz que Deus brada do céu: Samuel! Literalmente Deus brada do céu: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. A altura ali tem 2 significados: além de porte, de presença, fala de soberba do coração. Deus está dizendo: cuidado, ele é bonito por fora, ele é bem apessoado por fora, mas eu conheço o coração dele, ele é muito alto. Não é esse. E quem é? É aquele que não tem roupa de rei, é aquele que não tem terno de rei, é aquele que não tem sapato de rei. É aquele que está lá no campo, sujo, com as suas unhas sujas, com os seus pés sujos, mas com cheiro de ovelha. É ele. Eu costumo dizer que na obra de Deus não existe fila. Às vezes eu já ouvi, né? Ah, mas a fila está muito grande. Quando Deus quer, Ele pega o último e faz primeiro. Na obra de Deus não há lugares na fila. Na obra de Deus é quem Ele chama, é quem Ele capacita. Então não é aquilo que eu vejo que você está precisando, não é aquilo que Deus vê. Deus enxerga o interior, Deus enxerga o coração.
Vamos encerrar, já passei do horário. A Bíblia diz que quando ele está ali, que Jesus perdoa seus pecados. Mais uma coisa me chama a atenção. A Bíblia diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Vê como são o detalhe das palavras. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Nós aprendemos hoje pela manhã que quando uma pessoa faz a diferença, pessoas que estão ao seu redor também são abençoadas. Nós aprendemos isso hoje pela manhã. Aqui não fala de salvação. Salvação não, salvação é individual. Mas existem bênçãos, irmã Lúcia, que Deus tem preparados para entregar para ti. Mas os teus filhos farão parte dessa bênção. Existem bênçãos que Deus tem preparado para você, mas Deus também vai abençoar os que te rodeiam. Mesmo que eles não mereçam, eles podem ser abençoados. Meu Deus do céu, que história é essa? Lembra quando Deus mandou Noé entrar na arca? O que foi que Deus falou para Noé? Noé, Gênesis 7, entra tu e a tua família para dentro da arca. Entra tu e a tua família. Aí eu acho extraordinário os detalhes da palavra, porque Deus diz assim, ó, Noé, entra tu e a tua família, porque eu tenho visto que tu tens feito a diferença. Deus não disse, tu e a tua família estão fazendo a diferença, por isso eu vou abençoar vocês. Deus disse assim, Noé, entra tu e os teus. Por quê? Porque eu tenho visto que tu tens feito a diferença. Pela tua fidelidade, pela tua vida comigo, eu vou guardar os teus. Irmãos, pelo amor de Deus, eu repito, aqui não fala de salvação. Salvação é individual. Aqui fala de bênção, de vitória, de proteção em determinada hora. Através da sua fé, Deus protege os seus. Sabe por que o diabo ainda não se irandou com os teus filhos?
Jesus transformou a vida dele, e ele disse: Senhor, eu quero te seguir. Jesus disse: você não vai me seguir. É o gadareno. Pois leia na sua casa. Homem possesso por demônios, Horizonte. Possesso, irmão Inácio. Jesus chega, liberta ele. Homem que se alimentava dos defuntos. Homem que vivia em cavernas. Nenhuma corrente podia prendê-lo, porque ele estraçalhava com todas. Jesus chega, o demônio se prostra na presença de Jesus. Jesus liberta ele, e ele diz assim: Senhor, eu quero te seguir. Jesus disse: não. E o que eu faço? Volta para a tua casa, volta para a tua família e anuncia quão grandes coisas você recebeu da parte de Deus. Como Deus protege a nossa família. Alguns, Jesus foi na beira do rio e disse: me segue. Outros, Deus disse: não me segue, vai cuidar da tua família. Alguns diziam: eu quero andar contigo, deixa eu ir fazer missão, não, primeiro cuida da tua casa, volta e cuida da tua casa. E aqui eu encerro. Ele levantou, tomou o leito e saiu na presença de todos. E a Bíblia diz que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Nenhum disse assim: oh, que amigos, hein? Nenhum glorificou os 4 amigos. Nenhum deu honras aos 4 amigos, mas sim a Deus. Porque todo milagre que vem de Deus, a honra e a glória é sempre dele. Nunca esqueça de dar a honra e a glória para quem merece, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai realizar milagres na sua vida, mas nunca esqueça de glorificá-lo e exaltá-lo. E as pessoas diziam: nunca vimos tal coisa. Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus. Só que antes de orar, eu quero fazer 2 perguntas. Tem alguém aqui em nosso meio nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus? Gostaria de abrir essa oportunidade para você. Se tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus, pode levantar a sua mão. Não vou chamar você aqui na frente, não vou te envergonhar, não vou mandar você repetir palavras, não. Só quero saber se você quer entregar a sua vida para Cristo. Temos uma moça lá, você pode dar glória a Deus? Aleluia! Dá um abraço nela, irmã Rosilene, ora por ela. Está entregando a sua vida para Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Segundo convite que eu quero fazer, mais uma oportunidade. Se tem alguém aqui que está parado, afastado dos caminhos do Senhor, mas nessa noite você quer se reconciliar com Cristo, eu também abro essa oportunidade para que você levante a sua mão e se reconcilie com o Todo-Poderoso. Se tem alguém aqui também que queira se reconciliar com Cristo, da mesma maneira, não vou envergonhar você. Você não vai repetir nada que eu pedi para você. Você não vai precisar vir aqui à frente. Basta você levantar a sua mão para que a gente te veja. Se tem alguém aqui para se reconciliar com Cristo, amém. Uma alma para Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse momento da tua palavra. Nós te agradecemos por uma alma, Senhor, te aceitar, entregar a sua vida para ti, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs